Não é segredo para ninguém que já há algumas décadas está em plena execução o chamado empoderamento feminino. Empoderamento esse que surgiu com o propósito de emancipar as mulheres dos homens na questão profissional, onde as mulheres pouco a pouco foram conquistando o mercado de trabalho, na questão financeira, do acesso ao ensino superior, onde hoje as mulheres elas já estão em maior número do que os homens em faculdades, universidades e ensino superiores em geral, e na questão dos relacionamentos, onde basicamente foi introjetado na cabeça da mulher que ela não precisa se relacionar. Logo, ela o faz se assim desejar e, claro, com alguém que julga estar em um nível elevado, ou como diria o Bruno Henrique, em outro patamar. Ou seja, o feminismo ele livrou as mulheres da obrigação de se relacionar com os betas. Sim, gente, eu odeio esses termos, alfa, beta, sigma, mas para o contexto e para o melhor entendimento nesse vídeo eu terei de utilizar esses termos, tá? Desde já eu peço desculpas aí para quem não gosta. Prosseguindo, então, é claro que na questão dos relacionamentos também entrou a liberação sexual feminina, que na prática é elas serem marmitas de caras destacados e depois serem descartadas por eles, para depois fazer videozinho aí falando mal de homem, falando que homem nenhum não presta, ou então fazendo aquela postagem de Instagram à noite, ai amiga, cuidado com aquele cara que vai te chamar para assistir Netflix e comer pizza na casa dele, porque no final da noite a janta vai ser você, e coisas do tipo. E então esse empoderamento, foi cada vez mais se aprimorando, ocorrendo de maneira progressiva e com a ajuda das redes sociais e avanços tecnológicos você chega aí na situação em que nós nos encontramos hoje. Então, com os estímulos e recompensas jogados no ambiente, vindo de agentes estáticos, porta-vozes do ginocentrismo, as mulheres elas são levadas a achar que são uma espécie de seres superiores, simplesmente por serem mulheres. E, gente, como elas são propensas a cair nessas ladainhas do tipo, olha, você é maravilhosa, você é especial, você tem que se valorizar, não aceite qualquer coisa. Elas são muito propensas, a levar ao pé da letra, a aceitar qualquer tipo de frase, qualquer tipo de coisa que seja reconfortante ao ego delas, Impressionante como elas caem em ilusões desse tipo. E essa situação toda, culmina em um cenário onde nos relacionamentos e até mesmo nas interações com os homens, a hipergamia ela subiu a níveis estratosféricos, tá? Então veja que a gente está em uma situação onde até mesmo as interações com mulheres para homens medianos está um negócio difícil. E eu vou chegar nesse ponto onde eu vou provar aquilo que eu estou falando, tá? Não é exagero. Então, por outro lado, os homens hoje em dia eles se tornaram obsoletos, tanto na questão social quanto também na questão prática, do dia a dia, por conta da questão dos avanços tecnológicos. Então, primeiramente, na questão social, hoje em dia a gente está vivendo aquilo que a gente pode dizer que é a concretização do feminismo, da narrativa feminista. Então, tudo aquilo que é originalmente masculino não tem valor. Basicamente, a masculinidade hoje em dia é uma coisa que tem pouco valor, ou até mesmo nenhum. Por mais que ela seja, sim, necessária em muitas ocasiões, ela não é devidamente valorizada. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente pode até dizer que o homem, socialmente, ele se tornou um cidadão de segunda classe. Nossa, mas como você está sendo dramático, você está exagerando. Não, isso não é exagero. Veja bem, por que o nosso conteúdo aqui ele já nasceu cancelado, basicamente? Porque a gente tenta, de uma certa forma, fazer uma equanimidade nos relacionamentos. Então, você vê as mulheres falando diversas vezes, olha, não fica com homem baixo, não fica com homem pobre, não fica com homem gordo. E tá tudo bem, e nada acontece. Agora vai você fazer um vídeo aqui falando para homem não ficar com mulher solteira. No mínimo, o cara é chamado de misógino, de machista, de escroto, de boy lixo, essas coisas, Então, já começa por aí. Não existe o mesmo nível de tolerância para as lamúrias do homem. Então você vê as mulheres o tempo inteiro reclamando de homem, reclamando de homem, reclamando de homem, e tá tudo bem. Agora vai o homem reclamar de mulher, isso não é aceito. Então você vê que o homem ele não tem os mesmos direitos que as mulheres, Então você vê que isso meio que corrobora para essa minha tese, de que se para a mulher é permitido algumas coisas e para o homem não é permitido as mesmas coisas, logo você tem alguém que é superior, Porque se eu posso algo e outro não pode, então logo eu estou superior a essa outra pessoa que não pode fazer aquilo que eu faço.
Então é isso na questão social, tudo aquilo que é estratégia sexual masculina, ela é abominada. Então se você, por exemplo, faz um vídeo aqui falando, olha só e tal, alguma dica, sei lá, que algum canal Red Pill pode eventualmente dar para identificar que tipo de mulher que é assim e tal. Ah, meu amigo, o pessoal começa na hora a cancelar o nosso conteúdo, a falar que eles se esforçam para gostar de mulher e toda espécie de shame barato que você pode imaginar, né? Então é isso, na questão cultural, tudo aquilo que é relativo ao masculino é completamente desprezado, não é permitido. E na questão prática, né, do dia a dia, o Estado ele já provê para a mulher tudo aquilo que ela precisa. Então, a provisão o Estado já dá, porque você tem uma espécie de uma série de programas sociais aí, né? Auxílio mãe solteira, você tem auxílio aí para mulheres vulneráveis, né? Mulheres que estão aí de repente em algum relacionamento abusivo, você já tem esse tipo de auxílio em lei. E na questão da proteção, uma mulher ela pode recorrer à polícia, ela pode recorrer de repente a algum cara ali mangina que não tem nada com ela, mas que eventualmente em uma situação de perigo, com certeza vai se colocar ali em favor dela para protegê-la. Então, basicamente, a mulher ela já tem tudo aquilo que ela precisa sem se relacionar. Então, o homem ele virou um ser obsoleto. O homem ele não é mais necessário. Então, basicamente, para relacionamento, as mulheres elas escolhem aqueles homens que atendem ao desejo social delas no momento. Porque em outras épocas, o Coruja muito bem ele falou isso num vídeo dele, eu não vou me lembrar agora, mas em outras épocas o homem ele tinha um valor social maior, logo eles eram melhores tratados. Então, em uma época, a utilidade social do homem se dava pela inteligência, em outras épocas foi a força. E hoje em dia, que tipo de homem faz sucesso? Não, é aquele que não tem serventia social nenhuma. Então, qual é a serventia social que o homem tem? É de atender aos desejos fúteis da maioria das mulheres. As mulheres hoje em dia elas têm uma necessidade de validação, de ego muito grande, né? De aparecer nas redes sociais. Você vê o Instagram, é uma rede onde as pessoas querem o tempo inteiro passar algum tipo de glamour. Então, o homem, nesse caso, ele vai atender a esse tipo de desejo. Então, logo, o homem que mais vai ser valorizado hoje é aquele tipo de homem ao qual as mulheres não teriam vergonha de serem fotografadas juntas ou que elas podem se exibir para as amigas e coisas do tipo, dizendo, olha só que cara bonitão que eu peguei e tal. Se o homem não serve para esse tipo de utilidade, logo ele não é tão importante assim. Por quê? Porque a função social do homem hoje em dia basicamente é essa. É servir aí de troféu para as mulheres se gabarem, né? Para validar o ego delas, né? Força já não é mais necessária, inteligência já não é também. Por quê? Porque já tem tecnologia suprindo tudo que as pessoas precisam. Proteção e provisão o Estado já dá. Então o que sobrou? Sobrou a futilidade, né? E quando o homem ele tem um valor social baixíssimo, né? Dito já no começo aqui que os homens eles não têm as preferências deles levadas a sério, e a questão também da masculinidade, tudo aquilo que se refere ao masculino ser desprezado, basicamente o homem ele se tornou um cidadão de segunda classe. Né? E por se tornar um cidadão de segunda classe, logo não há motivo para que as mulheres o tratem bem, visto que a própria sociedade já os desvaloriza. Então as mulheres elas entendem isso. Então elas entendem que de alguma forma elas são superiores aos homens e, portanto, somente alguns deles é que vão servir para relacionamento, né? Fazendo com que assim a hipergamia chegue até no talo. Então, hoje em dia a gente tem uma hipergamia altíssima justamente por conta disso. O homem ele possui um valor social baixíssimo, mais baixo do que em qualquer outra era moderna ou contemporânea, né? Melhor dizendo. Então, em decorrência disso, pouquíssimos homens eles são valorizados hoje em dia. E para exemplificar esses casos aqui que eu estou falando, eu trouxe aqui dois acontecimentos recentes, onde dá para ver que o Estado ele já entendeu aquilo que as mulheres sentem do homem mediano, né?
Então, basicamente, o que acontece? Através dos estímulos e recompensas que são jogados no ambiente, através da parte social, da parte dos relacionamentos, basicamente está sendo passado um recado. As mulheres, elas têm nojo de homens medianos. Elas nunca tiveram tanto nojo de homens medianos quanto hoje. Quando eu falo do homem mediano, é aquele homem trabalhador, assalariado, de aparência mediana, de condição financeira ou de status mediano, tá? Esse homem, ele é repulsivo para as mulheres hoje em dia. Então, você vê diversos vídeos das mulheres falando, olha, não se relacione com um homem feio, né? Por que que elas falam isso? Elas não vão ser verdadeiras, porque o que elas realmente queriam falar, o que elas realmente pensam eu não gosto de me relacionar com homem feio porque o homem feio não me atrai, ou então porque eu gosto de homem bonito. Só que as mulheres, elas querem o tempo inteiro passar algum tipo de virtude, então elas vão inventar teorias mirabolantes, vai falar que de alguma forma o cara que é feio, ele vai ser mais filho da puta do que o cara que é bonito. Então ela vai dizer, o cara feio vai te trair depois, vai te sacanear depois, vai te querer te maltratar no relacionamento e não sei o que, não sei o que. Elas falam isso, né? Então já é alguma coisa assim, um termômetro que mostra que elas socialmente estão inclinadas a se afastarem desses caras. Outra frase que elas falam bastante sabe aquele cara ali que te dá flores, aquele cara que te trata bem, cuidado com ele, tá? Porque esse cara depois ele vai te trair, depois ele vai te sacanear. É o cara que costuma ser mais traiçoeiro, né? E qual é o cara que precisa tratar uma mulher bem para escalonar na conquista até pegar a confiança dela? O cara mediano, não vai ser o cara destacado. Então, tudo aquilo que é de estratégia desse cara, elas vão contra. Por quê? Porque elas querem passar uma impressão de que esse cara é completamente inadequado para relacionamento, porque na verdade elas têm ojeriza desse cara, só que elas não podem falar isso, então elas têm que inventar essas teorias, falar que o cara de repente ele é mau caráter e tudo. E você tem muitas outras frases do tipo, é porque não me vem à cabeça agora, mas se vocês pegarem qualquer vídeo dessas modernetes aí falando de cara, claro, elas vão falar também, não fica com cara pobre, não fica com cara assalariado, não fica com cara baixo, não fica com cara gordo, eu só gosto de cara assim, assado e babá. E nessas seleções elas vão excluindo completamente aquele cara ali que a gente diria que se enquadram 95% dos homens, né? Então na questão social está assim. E para completar, o Estado ele entendeu. Na questão jurídica, você já tem aí em vigor aquela Lei Maria do Rosário, que é a lei anti-assédio nas baladas, né? E essa lei, na prática, ela vai virar um repelente para homens feios, tá? Porque o que seria o assédio? O assédio seria aquele tipo de atitude inconveniente por parte dos homens, né? De querer, de repente, forçar as mulheres a algo que elas não querem, meio que querer obrigar e etc. Mas na prática a gente sabe que o assédio, tá? Ele só é interpretado como tal de acordo com o que a mulher interpreta da ação masculina. E o que ela vai interpretar da ação masculina está ligada à impressão que ela tem do sujeito. E a impressão que ela tem do sujeito vai variar de acordo com a beleza, com a aparência, com aquele tipo de primeira impressão que esse sujeito gera. Então uma coisa vai sempre ligando à outra. Portanto, existe um percentual muito grande, né? Uma chance muito grande de caras feios, medianos, se darem mal nessa questão do assédio, terem aquele tipo de qualquer tipo de atitude mal interpretada. Né? A chance de um cara feio se dar mal nessa questão ou ter qualquer tipo de atitude interpretada como assédio vai ser muito maior do que um cara que de repente é mais bem afeiçoado, um cara mais destacado, um cara mais bonito, um cara com aparência de rico, né? Então a primeira situação que eu trouxe foi essa, da Lei Maria do Rosário, que é a lei do não é não nas baladas. E a segunda situação que eu trouxe, que para mim é até um pouquinho mais complicada, é a questão ali dos ônibus só para mulheres, né? Que entrou em vigor no Rio de Janeiro. E eu achei muito interessante, né? Porque eu vou até deixar aqui todas as matérias linkadas aqui, a qual eu me baseei para pegar aqui os dados, né? Que eu vou falar sobre, só para você ver como é que essa questão ela é perversa.
O estado do Rio de Janeiro, ou o governo do Rio de Janeiro, decidiu colocar uma linha só para mulheres de ônibus. Na verdade, seria um ônibus, um vagão de ônibus exclusivo para mulheres. Vagão de ônibus não existe, né, gente? Vagão é de metrô, pelo amor de Deus. Eles decidiram colocar aqui ônibus exclusivos para as mulheres. Por quê? Porque por conta dos assédios que existem nos ônibus e tal. Então, eles decidiram colocar esses ônibus exclusivos para as mulheres sob o lema não dê carona ao assédio, né? A gente não precisa nem falar quem é o sujeito oculto na questão do assédio, não é mesmo? Então, só para você ver, tem uma matéria que fala bem aqui, né, que no Rio de Janeiro, no estado, né, do Rio de Janeiro, 10% dos casos de importunação sexual ocorrem no transporte público. Então, em todo o estado, ocorreram aí 172 casos, né, de importunação sexual no transporte público. E a matéria fala aqui que 55% das mulheres eram mulheres negras, 55% das vítimas eram mulheres negras, 22% das vítimas eram menores de idade. E aí eu vou pegar aqui os dados referentes à capital do estado do Rio de Janeiro, que é onde está entrando em vigor, né, essa questão do ônibus exclusivo feminino. Então, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2022, ocorreram aí 100 casos, né, 27 na Baixada Fluminense e 19 na zona leste do Rio de Janeiro, né? Então, em um ano inteiro foram registrados 100 casos de importunação em transporte público. Numa cidade onde 1,8 milhões de pessoas utilizam o transporte público diariamente. Então, veja só, de 1.800.000 pessoas que utilizam o transporte, você pode retirar aí que metade são homens. Vamos arredondar para 1 milhão. Gente, 1 milhão de homens utilizam o transporte público e desses 1 milhão de homens, provavelmente 0,0001% deles cometeram assédio. Mas aí convém você colocar um lema, não dê carona ao assédio. Por quê? Porque o homem ele é um potencial assediador, certo? Corroborando com aquele tipo de narrativa feminista, né? De que todo homem é um estuprador em potencial, aí colocando nesse contexto seria assediador ou importunador. Só que veja que é uma minoria absolutamente ínfima. Aí você pode dizer, tá bom, mas esses foram os casos que foram denunciados. Existem casos que acontecem e as mulheres não prestam queixa e etc. Então vamos fazer aqui uma conta meio maluca. Vamos dizer aqui que em vez de 500 casos, ocorreram 500. E desses 500, apenas 100 foram notificados. Ainda que você aumente para essa quantidade, gente, não dá 0,01%. Mentira, não dá 0,1% dos homens. Ou seja, 99,9% dos homens jamais cometeram qualquer tipo de atitude que justifique uma ação dessa. Né? Você está entendendo? Eu não moro no Rio de Janeiro e eu acho que esse tipo de ação vai tomar outras cidades, tá, com o tempo. Mas o que incomoda é a narrativa que eles utilizam, né? De que, olha só, os homens são assediadores e tal, colocando como se, sei lá, não dê carona ao assédio. Então, se um homem entrar, né, não dê carona ao assédio, seria não dê carona a um homem nesse ônibus aqui. Por quê? Porque se tiver um homem nesse ônibus que tá cheio de mulher, logo vai ter um assédio, entendeu? Só que isso daí, na verdade, é uma manobra que visa distanciar as mulheres do homem mediano. Porque quem é o homem que utiliza ônibus, transporte público? Não vai ser aquele cara rico. Vai ser o cara pobre, vai ser o cara assalariado ali, que acorda às 5 horas da manhã para pegar baú lotado e ganhar o salário mínimo do mês, entendeu? Então, veja que em ambos os casos, né, na Lei Maria do Rosário, eu nem questiono muito, porque a gente sabe que as baladas elas têm um histórico um pouco complicado nessa questão de assédio, então já ocorreram várias e várias coisas, então eu nem questiono muito, mas você veja que somado às frases que elas falam de repulsa ao homem mediano, não namorem homens feios, cuidado com o homem bonzinho que te trata bem, você vê que é justamente uma quebra da estratégia desses homens para chegar até as mulheres, um dificultamento, né? Uma barreira.
Aí você tem a lei que impede ali do cara se aproximar, que na prática você sabe que vai ser um repelente para homens feios. E você tem também uma terceira ação de segregação, né? Onde você vai ter um ônibus exclusivo para mulheres a fim de combater o assédio, né? Já que todo homem é um assediador em potencial. Qual é o homem que utiliza o transporte público? O homem mediano. Então, está existindo, né? Existe um movimento aí de imposição de barreiras para o homem mediano conquistar a mulher. Então, as barreiras são sociais e o Estado ele já entendeu, e como o Estado ele é ginocêntrico e sempre vai acatar a vontade da maioria das mulheres, aconteceu esse tipo de providência, né? Esse tipo de medida. E é claro que a maioria dos homens eles não estão percebendo isso, né? Porque a maioria dos homens eles são escravos dos próprios instintos, eles não conseguem raciocinar logicamente quando se trata de mulher na parada, então esqueça, tá? É rumo ao abismo mesmo, né? E nós que estamos despertos a gente percebe. E o que é que eu quero mostrar com esse vídeo? Mostrar que as mulheres elas te querem longe. Você que é homem mediano, as mulheres elas têm repulsa por você. Socialmente elas te desprezam, elas eventualmente só vão correr atrás desses homens aí quando elas já estiverem com o pé na parede, né? Com o pé no balzaquismo lá, que elas não tiverem nenhum tipo de opção. Aí sim elas vão entrar em contato com esse cara mediano, né? Ele vai ser o futuro prêmio de consolação dela, vai ter geralmente uma relação horrível, onde ele vai ser tratado sempre como um subalterno e etc. Então é isso, tá? E tem cara que ainda quer ficar paquerando mulher na balada hoje em dia. Cara, não perca seu tempo, elas não querem você, elas querem os caras ricos, elas querem os caras bonitos. Foca em você, foca na tua vida, foca na tua intelectualidade, foca no teu desenvolvimento pessoal e deixa a mulher de lado, cara. Se elas não querem você, respeite a vontade delas, se distancie. Elas querem você longe, homem mediano. Não fique perto, não se aproxime, não queira forçar a interação com elas, porque nem isso elas querem, né? Porque chegou a um nível onde a mera interação com homens medianos beira não ao desagradável, não ao indesejável, mas ao insuportável. Um forte abraço e até mais.